Olá, meu querido, minha querida, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. No nosso estudo de Romanos, chegamos ao tão e maravilhoso capítulo 5 de Romanos. Capítulo 5 de Romanos é um dos mais profundos textos do apóstolo Paulo, no qual ele vai abordar a justificação pela fé, os resultados dessa justificação e o contraste entre Adão e Cristo. Vamos analisar capítulos em partes, destacando os principais pontos e o que Paulo quis nos ensinar. Antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, quero pedir para você se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum dos nossos estúdios. E se você for abençoado, deixe o seu like, deixe o seu comentário, pode também deixar sua crítica. Romanos capítulo 5, do 1 ao 11, a justificação e seus benefícios. Versículo 1 e 2, Paulo vai dizer a paz com Deus. Paulo começa afirmando: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação pela fé. Paulo destaca que a salvação não vem por obras, mas pela fé em Cristo. Essa paz não é apenas um sentimento, mas a reconciliação entre Deus e o homem rompida pelo pecado. E por meio dessa paz vem o acesso também à graça. Por meio de Cristo, o crente tem acesso constante à graça divina. Chegando no versos 3 ao 5, gloriar-se nas tribulações. Paulo explica que as tribulações têm um propósito: produzir perseverança, caráter aprovado e esperança. As dificuldades da vida não são inúteis, elas fortalecem a fé e reafirmam a esperança no amor de Deus. Versículos 6 ao 8, o amor de Deus demonstrado na cruz. Paulo ressalta o grande amor de Deus ao enviar Cristo para morrer pelos pecadores, mas quando estes eram ainda inimigos. Isso mostra que a salvação é uma iniciativa divina, não humana. Os versos do 9 ao 11, Paulo vai falar sobre a reconciliação e alegria em Deus. Por meio do sacrifício de Cristo, os crentes são salvos da ira de Deus e reconciliados com Ele. Isso gera alegria e muita gratidão. O capítulo 5, do versículo 12 ao 21, Paulo vai fazer um contraste entre Adão e Cristo. No versos 12, a entrada do pecado no mundo. Paulo explica que o pecado entrou no mundo por meio de um homem, Adão, e a morte veio com consequência do pecado. Adão, como representante, é o cabeça da humanidade, e seu pecado trouxe condenação para todos. O 13 e o 14, antes da lei, mesmo antes da lei de Moisés, o pecado já estava no mundo, pois a morte reinava. Isso mostra que a culpa do pecado não depende apenas da lei, mas da natureza pecaminosa herdada por Adão. Versos 15 ao 17, a obra de Cristo é superior a Adão. Paulo compara e contrasta Adão e Cristo. Adão trouxe a morte. O pecado de um trouxe condenação. O ato de justiça de Cristo trouxe justificação para muitos. O versículo 18 e 19, a condenação e a justificação. Pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Pela obediência de Cristo, sua morte na cruz, muitos foram feitos justos. Para finalizarmos, versos 20 e 21, o papel da lei e a graça. A lei veio para expor o pecado, mas onde o pecado abundou, a graça superabundou. O objetivo final é que a graça reine por meio da justiça, resultando na vida eterna. O que Paulo quis dizer então em Romanos capítulo 5
que a justificação pela fé é central na vida do cristão. Paulo mostra que não podemos conquistar a salvação por méritos próprios, mas somente pela fé no sacrifício de Cristo. Cristo é o superior a Adão. Enquanto Adão trouxe a queda e a condenação, Cristo trouxe redenção e vida eterna. A graça é maior que o pecado. Por mais terrível que seja o pecado, a graça de Deus é infinitamente maior. Mesmo diante das tribulações, os crentes podem ter certeza do amor de Deus e da esperança eterna. Romanos capítulo 5 é uma das declarações mais maravilhosas que Deus fez através do nosso apóstolo Paulo. Nós fomos reconciliados com Cristo. A fé é a chave para desfrutar dessa nova realidade. A mensagem de Paulo é que a obra de Cristo é suficiente e transforma totalmente o relacionamento entre Deus e o ser humano. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se você tem gostado dos nossos estudos, deixe o seu comentário, deixe o seu like e que Deus te abençoe. Até a próxima.